Senhoras e senhores, agora deu bom. Pô, da última vez que eu tinha ido em São Januário, o Vasco tinha tomado uma goleada absurda de 4-0 pro Criciúma, mas hoje deu bom, hoje a coisa rolou. Eu vou tentar aqui resumir pra vocês como é que foi tudo aqui, falar um pouco do jogo, falar de quem foi bem, de quem foi mal, tem coisa ruim, vamos tentar condensar tudo aqui na menor quantidade de minutos. Ai, minha voz tá meio ruim, mas ganhamos. Primeiro que assim, mano, apesar da vitória, o clima no estádio era meio complicado. Desde antes do jogo, porque tinha movimento de torcida organizada pedindo pro pessoal não entrar. E aí eu penso o seguinte, pô, Josão, o que você acha? Você acha certo pedir pro torcedor não ir ao estádio? Cara, é um caso diferente. Eu até entendo o lado deles, mas, tipo, pra mim que sou off-Rio, obviamente eu não ia deixar de ir. Mas eu entendo o lado dos caras, tá ligado? É uma espécie de protesto que eu acho válido. Só que assim, mesmo depois da vitória, teve bomba de gás lacrimogêneo estourando lá e tal, uma confusão danada. O que importa é que nós ganhou, tá ligado? Mas o clima era meio complicado, era um clima de caos. Mas é isso aí é Vasco da Gama, quando ganha dá problema, quando perde também, sempre dá problema, você Vasco. Agora, falando do jogo, o que pega é o seguinte, vamos começar aqui, obviamente, treinador interino, porque o Álvaro Pacheco foi embora e aparentemente foi muito bom. Porque assim, o Paiva, que é o treinador interino, ele mexe na escalação, ele coloca jogadores que nunca foram titulares como titulares, e esses jogadores não só dão certo, como eles fazem gol. Eu tô falando do Estrela, moleque da base, que tem Estrela. Estrela é o nome dele, Estrela é o que ele tem. Ele entra, cara, e assim, ele pega ali no tranco, ali demora um pouco pra engatar, mas o moleque melhora muito, tá ligado? A gente já tinha visto o JP, que ganhou titularidade com o Álvaro Pacheco, que entrou bem depois também, mas assim, características diferentes. E antes de mais nada, o Léo Pelé saiu do time, e eu gostaria muito de entender por que ele não saiu antes. Hoje, gente, a gente teve o Maicon e a gente teve o João Vitor. João Vitor, eu acho que ele provavelmente ele não vale o preço dele, porque ele custou 40 milhões. Mas assim, ele é claramente melhor do que os demais. O Maicon, ele se recuperou da metade do jogo pra frente, mas assim, é merdeiro, tá ligado? Ele pega a bola, uma bola fácil, e ele dá o passe no pé do adversário. É a limitação dele. O cara é ruim, é careca e ruim. Agora, o Léo Pelé, eu acho que realmente, eu ficava em dúvida de quem é pior, se é Maicon, se é Léo. Eu acho que o Léo tá mais. E eu fico muito me perguntando por que tanto o Ramon, quanto o próprio interino e o Álvaro Pacheco, por que ninguém usava o João Vitor? Gente, no jogo de hoje ficou evidente. É claro que, estando lá, eu acabo tendo uma impressão diferente de vocês, e se vocês que estão vendo isso aqui e viram o jogo pela TV, vocês discordam, pode comentar aqui embaixo. Mas a impressão que a gente tem é que, gente, o João Vitor não sai desse time tão cedo. O Léo era claramente ruim, e ele era titular, ele nunca saiu do time, ele era capitão, e aí a gente entra em outro tópico, a faixa de capitão foi pro Verratti, e de lá não deve sair tão cedo. Pelo menos isso é o certo a se fazer. Mas enfim, o Léo é tirado do time e assim, já vai tarde, tá ligado? Muito ruim, muito fraco. Na época que foi comprado, acho que foi, sei lá, 16 milhões. E assim, não vale o preço. Só que assim, ele encarece ainda mais se você continuar usando. Porque cada vez que ele entra em campo é merda, cara. O João Vitor tá longe de ser um zagueiro de 40 milhões, mas é claramente melhor. Ele é mais raçudo, ele corre o campo todo. O Michael é a mesma coisa. Ele assim, é igual eu falei, ele faz merda, certo? Então ele vai pegar a bola e vai dar passe no pé do adversário, mas pelo menos ali na jogada aérea, alguma coisa ou outra ele tá fazendo. Vai ter jogo que o Maicon vai fazer e eu voltar aqui e xingar ele? Provavelmente. Mas assim, realmente parece que isso aqui vai ser o que vai ficar. João Vitor e Maicon God of Zaga. Se puder vir um reforço, eu agradeço imensamente. Mas enquanto não vem, a minha zaga é essa. É João Vitor e é Maicon. Josão, Léo Pelé não volta. Pra mim não volta tão cedo, tá ligado? Nas laterais hoje a gente teve mais do mesmo. É o Paulo Henrique e o Piton. Piton voltando. Piton numa partida meio apagada, cruzando. Assim, cruzando mal. Eu acho que principalmente no começo, a impressão de quem estava lá no estádio é que tinha muito jogador do Vasco com insegurança. Assim, o Cocão começou a partida terrivelmente perdido em campo, não conseguia fazer uma falta quando precisava, não conseguia levantar a cabeça. Assim, muitos jogadores do Vasco, não só o Cocão. Muita gente pegava a bola, abaixava a cabeça e tocava para trás. No começo, tava um medo assim, tremendo. Eu acho que assim, querendo ou não, o Vasco tá ali, ou tava com um problema psicológico de falta de confiança. O Piton ficou 2 jogos fora e, no caso dele, não é só falta de confiança, mas é falta de ritmo, mas nos demais é muita falta de confiança. Toda hora, cara, a bola parava no pé do Michael ou do João Vitor, porque os jogadores chegavam ali no meio de campo, voltavam na zaga, ia no meio de campo, voltavam na... Não tinha. Então, assim, você via muita falta de confiança, e aí o São Paulo vai lá e faz o primeiro gol com o André Silva, que inclusive era pretendido pelo Vasco, mas o Vasco não conseguiu, e ele faz um gol na gente, e aí a confiança é ainda mais minada. O Vasco fica ainda mais sem saber pra onde correr, sem saber o que fazer, os jogadores com muito mais medo de errar do que vontade de acertar, tá ligado? E aí o Vasco tava meio perdido, mas que bom, deu certo. Agora, um ponto polêmico. Eu estava lá pessoalmente e a gente olhando assim,
tinha dado uma impressão no gol do São Paulo que o Léo Jardim tinha falhado. Porém, eu fui olhar aqui no celular depois e parece que a bola foi muito no ângulo. Às vezes, campo é isso. O ângulo que você tá, você tem uma noção meio errada. Gostaria de perguntar para quem viu, o que vocês acham? Falhou ou não? Aparentemente, olhando pelo replay, depois eu olhei no celular, parece que não. Mas enfim, São Paulo abre o placar. O Vasco dava indícios de que ia tomar outra goleada, assim como foi contra o Criciúma. O São Paulo é um time melhor do que o Criciúma, obviamente, mas a coisa melhorou, a coisa mudou. E assim, hoje, por incrível que pareça, a sorte estava com a gente. Porque o primeiro gol do Vasco é um gol contra bizonho. É um gol contra bizarro. E eu acho que assim, se não fosse contra, não teria jogador do Vasco para fazer. Porque o Verratti é muito bom. E eu vou tentar lembrar de falar de Verratti aqui. O Verratti é muito embaçado. Mas assim, não tem quem fazia a bola chegar nele. E aí assim, o Vasco não conseguiria fazer o gol. Só que o São Paulo foi lá e fez. É nós tricas, eu sou tricolor paulista pra caramba. Enfim, o Vasco faz o primeiro gol, comemoração absurda no estádio, empata o jogo. E a partir daí parece que assim, o São Paulo fica meio recuado, meio sem confiança. E o Vasco vai na contramão e começa a arriscar um pouquinho mais. O Maicon, cara, nesse momento, até que antes de sair o primeiro gol, o Maicon totalmente sem confiança, errando passe à torta direito. E ele termina assim, só que assim, ele pelo menos começa a marcar um pouquinho melhor. O Adson é um ponto que assim, gente, vendo pessoalmente, o Adson hoje contribuiu ofensivamente, só que aí pela TV você não acompanha o jogador o tempo todo, você acompanha o ângulo da câmera. O Adson, ele acrescenta ofensivamente, mas no dia que o Vasco precisar manter um resultado, precisar não tomar gol, ele não ajuda em nada. E isso é impressionante, tá ligado? Porque é um cara que tem um shape igual o meu, ou seja, ele não tem shape, só que ele não contribui na zaga, cara. É um moleque que pesa, sei lá, 20 quilos, e ele parece que pesa 200. Tá ligado? Então assim, ele tenta ali atacar alguma coisa ou outra. No começo do jogo ele tava fazendo tudo errado, errando passe, nem tendo coragem pra tentar drible. Ele tava, sei lá, abrindo, fechando e subindo e descendo, tá ligado? Ele tava tudo perdido. Só que depois ele começa a acertar uma coisa ou outra, apesar de que ele termina o jogo sem marcar ninguém. Ele definitivamente não marca. Assim, se ele deu um bote ou outro foi muito, tá ligado? Mas pelo menos contribuiu alguma coisinha aqui e ali. Agora, te falar, tá? Ele participa do lance do gol. Só que quando você vê ele lá e você pensa que, pô, tá meio que no lugar do Peck e que ele valeu, sei lá, 20 milhões, meu irmão, sei lá, tá? Dava pra ter conseguido coisa melhor. Mas enfim, deu bom hoje, vamos tentar não reclamar tanto. Mas enfim, aí o que acontece? O Vasco tem o segundo gol, o segundo é o do Estrela, não é? E aí, cara, é assim, o nome do menino é Estrela e é isso que ele tem, tá ligado? Ele pega ali uma bola que ele carrega um bom tempo sozinho e vira o jogo, o quê? No final do primeiro tempo, acho que foi isso. E cara, a partir daí a coisa é outra. O Vasco virou o jogo, a torcida vem junto. O São Januário hoje tava relativamente vazio, tá ligado? Acho que tinha, sei lá, eu chuto umas 4, 5, 6 mil pessoas, o que é pouco, mas é por causa do protesto. Não tinha nada de organizada hoje, a organizada estava do lado de fora do estádio. Mas assim, a partir do segundo gol, o Vasco vira e o Vasco cresce. Não só ele cresce no placar e ele passa na frente, mas ele cresce no jogo. Assim, o pessoal vai pro intervalo e volta tendo coragem, tá ligado? Assim, querendo ou não, o futebol é muito sobre o psicológico dos atletas e você vê que a partir do momento que está na frente, o Vasco começa a tentar mais as coisas. Então, começa a se permitir correr o risco de errar, tá ligado? Isso é bom. O Paulo Henrique volta melhor, a galera volta melhor. O Estrela, cara, eu não lembro se o Estrela já tinha ganhado minutos nesse Campeonato Brasileiro. Eu tenho quase certeza que titular ele nunca foi. Se foi, eu não lembro. Mas eu não lembro se ele sequer entrou em segundo tempo. Eu realmente não tô lembrado. Hoje, ele aparece como titular. Uma completa aposta do Paiva e é uma aposta que dá certo. Mas você acha que o Paiva deve ser efetivado? Eu acho que é forçar um pouco a barra. Mas assim, todas as vezes que precisou, o Paiva foi milagreiro. Paiva é o interino. Paiva classificou a gente na Copa do Brasil, o que, olhando agora esses últimos jogos, parece assim miraculoso, e ele conseguiu isso, e hoje ele vai lá e mete 4 gols no São Paulo. Eu não acho que seja o caso de efetivar, porque, sabe, sei lá, pensar um pouco pequeno demais, mas tem que ser dado mérito a esse cara, porque ele já fez mais em um jogo agora do que o Álvaro Pacheco nesses 4. O Álvaro, ele não só perdeu, porque perder pro Flamengo é normal, da forma que foi não, mas é normal perder pro Flamengo, perder pro Palmeiras é ok, mas da forma que foi não. O Flamengo e Vasco foi goleada, e aí o placar já mostra o que foi o jogo. O Vasco e Palmeiras não foi goleada.
E aí o placar parece que não foi tão ruim, mas foi péssimo. O Vasco e Palmeiras teve o quê? 22 chutes do Palmeiras no primeiro tempo no gol do Vasco. Então assim, o Vasco do Álvaro Pacheco, ele não só jogava mal, ou melhor, ele não só perdia, como jogava mal. Era um time perdido em campo, tá ligado? E agora vamos falar de Verratti. O Verratti é um senhor monstro. Hoje, você vendo pessoalmente, o Verratti não fez um gol. Eu não sei se o Verratti deu assistência pra alguém, acredito que não. E mesmo assim ele é impressionante. A gente tá falando aqui de um atacante argentino de 35, quase 36 anos, que correu o jogo todo, que corre mais que o Adson, que tem quase que metade da idade dele e metade do peso. O Verratti corre o tempo todo, o Verratti pressiona, o Verratti hoje capitão do time. E em determinados momentos que o Vasco tava meio sem cabeça, tipo, tendo pressa na hora que não precisava ter, você viu o Verratti meio que instruindo a galera. Assim, líder dentro de campo, líder técnico, líder de raça. Cara, você vê que o cara é bom quando ele se destaca, mesmo não fazendo gol, nem dando assistência. Assim, o estilo do Vasco hoje não dá bola no Verratti. Não tem jogador pra, sabe, suprir ele ali. Inclusive, vem Coutinho, não aguento mais. Inclusive, volta pra ir. Mas o Verratti é um monstro. O Verratti, assim, é um baita de um achado. O Paulo Brax fez uma pra Deus ver. Errou 300, mas fez uma. O Verratti, assim como foi o Cano no passado, é um achado do caramba. O cara, gente, é realmente impressionante. Tipo, você tá lá, como eu falei, o Adson contribui ofensivamente, mas ele não volta pra marcar ninguém. Ele é morto, ele é cansado. E o Verratti, o contrário, cara. 35 anos nas costas. Eu não sei se ele já completou 36. Acredito que não. Mas se tiver, é ainda mais absurdo. Ele corre o tempo todo. É maluquice. É maluquice. O homem é muito forte. Aí, assim, da última vez que eu fui lá, eu falei, pô, né? Não vou gastar dinheiro nenhum. Comprei essa camisa aqui. Só que eu não tinha personalizado ela. Dessa vez eu fui lá e falei, mano, vou personalizar a camisa. Porque tem o 10 do Dinamite. Você que não é vascaíno, você nunca viu? Olha essa personalização aqui. Tem o número 10, mas além do número 10, tem o Dinamite chutando. Dinamite é o ídolo do Vasco. Chuta. Eu vou te mostrar. Isso aqui é muito. Isso aqui é diferente. Isso é Vasco da Gama. Pô, olha que louco, tá ligado? Olha esse detalhe aqui. Enfim, gastei uma nota aí. Só essa personalização é R$100. Pô, R$100 é caro. Cara, o salário do Léo Pelé que não joga bosta nenhum, tá ganhando dinheiro do time. Como eu tava falando, o Vasco mete 2-1, mete o terceiro gol. E aí, cara, é completamente impressionante, tá ligado? O terceiro gol, ele sai do pé do quê? Do Leandrinho. Do Leandrinho. Dois moleques da base entraram e fizeram gol. E aí é a tal da confiança. O Leandrinho sai cara a cara com o goleiro e chuta. Porque ele poderia muito bem cruzar, porque ele estava meio que na lateral, e ele consegue. Agora sim, gente, deixa eu retroceder um pouco aqui. O Vasco ainda tem problemas. O Vasco mete 4-1 e é um placar que ele, assim, ele é melhor do que o jogo realmente foi, tá ligado? Se você vê o primeiro gol do São Paulo, você vê que tem um buraco ali na zaga que ninguém marca. Então, assim, o Vasco ainda, ele tá todo sequelado, ele ainda é um time todo bichado, ele é um time que pode muito bem perder pro Bahia na próxima rodada, mas pelo menos conseguiu algo. Conseguiu jogar um futebol, conseguiu criar chances. Mas sim, né, tipo assim, não me entenda errado, ainda é um time cheio de problema, tá ligado? Tá longe de estar tudo bem, tá longe de estar mil maravilha, mas assim, em campeonato de pontos corridos, onde 4 são rebaixados, ganhar 3 pontos iguais hoje é maravilhoso e é importantíssimo. Enfim, eu vou tentar concluir esse vídeo aqui, porque senão vai ficar grande demais. O Vasco faz 4 gols, David, DVD, lei do ex. O David, cara, ele é um jogador profissional ruim. Tem jogador ali no Vasco que parece que nem é profissional. O David joga bola, tá ligado? O David me fez muita raiva no começo, e ele é ruim, ele provavelmente vai me fazer mais raiva, mas você vê que ele tem algum atributo ali, ele tem o corpo, ele tem um... É ruim, mas é um ruim profissional. Tem jogador que é cansado, hein? Meu Deus do céu, tem jogador que é embaçado. Mas enfim, o que fica da experiência de hoje? Mano, felicidade. Assim, um puta jogo que tá todo mundo falando pra não ir, a galera fazendo campanha pra não entrar. Obviamente eu comprei ingresso, eu vim de longe, eu não ia deixar de assistir, tá ligado? Mas assim, puta experiência. Tava com meu irmão também é vascaíno, e era a primeira vez dele indo, tipo assim, mó felicidade, geral abraçando o desconhecido, é cerveja que vai pro alto, uma maluquice danada. O Vasco vence com placar largo, que como eu falei, o placar é melhor do que realmente é, o placar dá uma impressão meio errada, o Vasco ainda é todo sequelado, cheio de problema, tem muita posição ali que é difícil, tá ligado? É muita posição que precisa de contratação, além do Coutinho precisa vir mais gente, mas pelo menos pontua. E esse aqui, se você quiser entender, assim, esse vídeo todo, nesse último momentinho, o Vasco ganhar é importante, é um campeonato que mais uma vez vai brigar contra o rebaixamento, ganhou de forma assim, larga, que não era tão merecida assim, mas aconteceu. Muito obrigado, São Januário, vocês que estão assistindo aqui, muito obrigado por tudo. Assim, eu volto logo em breve para viver isso aqui mais uma vez. Muito obrigado a vocês que assistem, a todo mundo que estava lá, tirou foto comigo e tal, o pessoal da loja que já me trata como de casa. Gente, é isso.
4-1, um placar que é maravilhoso. A briga ainda contra o rebaixamento é real e o Vasco precisa contratar. Mas hoje é dia de celebração. Essa camisa é muito bonita, esse time é muito foda. Valeu, pessoal!